Paulo, e também vem ocorrendo ultimamente, né, talvez nos últimos 10 anos, uma mudança grande na forma de conduzir esse tipo de lesão nesse tipo de população específica. Para isso, em primeiro lugar, também gostaria de agradecer ao Dr. Hilton Barros, presidente da regional, do capítulo regional Norte e Nordeste da Sociedade Brasileira de Quadril, chefe do Serviço de Quadril da Santa Casa de Maceió e professor assistente da Unicisal, por ter aceitado de tão bom grado, de braços abertos, o nosso convite, feito pela SBOT Pará. No momento, passo a palavra ao Dr. Hilton para que comece a sua bela explanação sobre o assunto. Boa noite, doutor Maurício, consegue me ouvir? Positivo. Todos me ouvindo bem? Ouvimos bem. Maravilha. Primeiro eu queria agradecer, é uma satisfação enorme estar com vocês aí no Pará, né? Um estado que eu gosto tanto e que às vezes que eu fui sempre muito bem acolhido, tenho grandes amigos aí. E o que é tão assim, pujante aí nas atividades científicas, eu vejo quanto vocês são ativos na parte científica, na ortopedia, então é muito importante. E para mim só não é melhor porque eu não estou presencial, né? Eu gosto muito quando eu estou por aqui presencialmente para aproveitar as belezas e as delícias aí do Pará, né? Da culinária. Mas agradeço pelo convite e para mim é uma honra estar participando com vocês desse evento. Então a gente vai falar um pouquinho, vou projetar aqui sobre essas fraturas nos idosos, né? Então, o tema que a gente tem para essa reunião eu coloquei entre parênteses, porque por que a gente vai fazer a artroplastia do quadril, né, nas fraturas do acetalo no idoso? Então, a gente vai discutir um pouquinho dessas fraturas e falar um pouco da nossa visão de quando e por que a gente tem tendido mais a fazer esses procedimentos e não a fixação. Eu já deixo de antemão aí, assim, uma reflexão que, na verdade, há uma tendência dos cirurgiões de quadril a fazer artroplastia, né? Porque é o nosso dia a dia, diferente dos cirurgiões de trauma, que têm uma habilidade muito grande e muita prática em fazer a fixação. Então, a gente vai ver situações aí onde cabem os dois procedimentos, ou a fixação ou a artroplastia. Então, vai muito também da experiência do cirurgião. Se você é um bom cirurgião de trauma, e eu sei que tem grandes cirurgiões de trauma aí no Pará, você consegue fazer uma boa fixação e dar um bom resultado para o paciente. Se você é um bom protetizador, né, um cirurgião de quadril que já tem o hábito de fazer prótese, a gente tem artifícios para fazer uma boa artroplastia para o paciente. Então, cabem aí os dois procedimentos em muitas situações. Como cabe também o tratamento conservador em várias outras, é o que a gente vai abordar aqui também. Então, primeiro, assim, a gente está falando de idoso, né? Só pela lei mesmo, né? O idoso tem 60 anos de idade ou mais, é quando ele entra na fila de banco com prioridade, nas filas aqui no Brasil. Em alguns países a cidade era um pouco maior, 65 anos de idade. Mas esse conceito para a gente que vai tratar na ortopedia depende muito mais da idade fisiológica do que da idade em si cronológica. A gente pode ter idosos, esses dois idosos aqui podem ter a mesma idade, mas eles são máquinas humanas totalmente diferentes, que merecem cuidados diferentes, tá? Então, se olhar à direita, é um paciente meu, a gente fez uma fixação de fratura já há uns 15 anos, e ele já era idoso quando a gente fixou, e ele corre meia maratona, que é um atleta, né? E uma senhorinha como essa, claro que você tem que ter cuidados diferentes. Então, quando a gente está falando de idoso nesse ponto de vista de cirurgia, a gente tem que pensar mais nesse idoso aqui, né? Porque o outro ele vai tratar como jovem, ele vai pensar realmente como um jovem. E a gente, como eu falei no início da apresentação, a gente vai ter fraturas que tendem mais a você abordar de uma forma conservadora. Então, se olhar à esquerda, uma idosa de 82 anos, eu vou mostrar esse caso mais à frente, você tem uma fratura que não pega uma área de carga tão importante e é um paciente mais idoso.
Já aqui não, mesmo no paciente que tivesse 80, você precisaria fazer alguma coisa. Você vê que é uma fratura mais desviada do acetábulo. Então, essa merece tratamento cirúrgico. Qual a técnica? A gente vai ter alguns critérios e vai ter a nossa experiência também para levar em consideração. Se a gente olhar, for falar de um modo geral para o trauma ortopédico, para o cirurgião de quadril, de dia a dia é isso, tá? Ou é um jovem, ou é um idoso, que a gente vai fazer uma fixação menos invasiva, tá? Então, eu sempre falo aqui que esse é o paciente da cirurgia fácil num paciente difícil, tá? Então, é a cirurgia que a gente faz rápido, minimamente invasiva, e que o paciente é que é o mais difícil, né? Ou é um jovem num trauma de alta energia, uma fratura de acetábulo, uma fratura mais complexa. Então, geralmente é o paciente fácil numa cirurgia difícil. Ou quando a gente tem o pior dos mundos, né? O paciente idoso com a fratura difícil, de tratamento mais agressivo. Aí a gente chama aqui de bomba, né? É um paciente que você realmente vai merecer uma atenção maior, um cuidado, e você nunca entra na cirurgia sem nenhum receio. Você sempre entra com preocupações de que tem uma dificuldade maior. Se a gente for para a epidemiologia dessas fraturas do acetábulo em idosos, tá? A maioria, ou pelo menos a metade dela, é de traumas de baixa energia. E aí você vai ter traumas que normalmente acontecem na trauma lateral do grande trocânter, e essa cabeça do fêmur, ela, ao invés de quebrar, que acontece com alguns pacientes, ou o trocânter quebrar, eles ficam íntegros e a cabeça do fêmur funciona como um martelo, quebrando o acetábulo. Então, é uma força anteromedial, tá? Diferente do jovem. No jovem você vê mais em traumas de alta energia, que é uma força de anterior para posterior, aquele trauma no painel, e são padrões diferentes de fraturas. Então, no idoso, essas fraturas do acetábulo, elas geralmente, por ser esse mecanismo de trauma, elas acometem mais a coluna anterior, ou a lâmina quadrilátera, ou essa cabeça do fêmur medializa, tá? Ou algumas vezes você tem uma impactação, né? Impactação, a seta aqui apontando, do teto acetabular, que é o chamado sinal da gaivota, né? Que a gente vê sinal radiográfico, que a gente chama de sinal da gaivota, tá? Então, no idoso, o padrão de fratura dessa tábua mais comum é esse. É o trauma mais medial ou anterior, ou acometendo o teto. Quando a gente vai para a avaliação radiográfica, tá? As radiografias são as mesmas que a gente vê no jovem, radiografias oblíquas, né? Com as séries oblíquas de Judet, o AP, o ALA e a obturatriz. E na tomografia, a gente muitas vezes pede, principalmente naquelas não diagnosticadas, aquelas fraturas ocultas, né, que você não vê na radiografia, e essas geralmente são de mau prognóstico, elas têm impacção. De acordo com a classificação, você vê que foge um pouco do padrão que a gente vê no jovem, tá? A fratura mais comum aqui, ao invés de parede posterior, que é o que a gente vê no jovem, é a dupla coluna, tá? Ou coluna anterior e hemitransversa posterior, ou coluna anterior isolada. Se a gente olhar aqui, está mais nisso aí. Parede posterior de 8% a 13% e coluna posterior de 0,4% a 2%. É bem menos frequente. Isso de acordo com esse artigo aqui do Journal Bone, de 2015. E isso é o ponto principal. Toda vez que você olhar uma fratura que tenha cominução da parede posterior, ou uma impacção marginal, ou sinal da gaivota, que é aquela impacção do teto acetabular, né? Ou que tenha luxação do quadril associada, e naquelas fraturas com lesões do colo ou da cabeça e pacientes com osteoartrite, elas são fraturas de sinais de mau prognóstico. E elas sugerem, né, eu vou falar mais adiante, que esse paciente merece mais uma artroplastia do que a fixação, porque você sabe que fazendo a fixação você tem uma chance alta de mau resultado, de ter que conter para uma artroplastia. Como é que a gente trata esses doentes, tá? Primeira coisa, o doente é um doente idoso, então ele necessita de cuidados clínicos. A gente tem aqui, no serviço que eu atuo, na Santa Casa de Maceió, uma equipe de geriatria que acompanha todos os nossos pacientes. Nem todo hospital você vai ter a equipe de geriatria, mas você precisa ter um clínico que acompanhe, porque esse paciente tem uma série de comorbidades, muitas vezes, de patologias que você precisa controlar para poder você ter uma segurança maior na sua internação.
E aí o tratamento vai ser conservador. Esses são os critérios para o jovem como para o idoso, né? Pacientes com fratura em dupla coluna com congruência secundária, que é até mais aceitável para o idoso até do que para o jovem, né? Os desvios menores que 2 milímetros, aquele arco do teto, aquele ângulo de mata, né? Acima de 45 graus, ou seja, você tem uma área do teto acetabular que não está sendo comprometida pela fratura. O anel subcondral intacto, né, acima de 10 milímetros, quando a gente olha na tomografia. Fraturas de menor área da parede posterior, menor que 20%. Quadris com congruência e estabilidade, sem aqueles sinais de mau prognóstico que eu falei antecipado antes. E conservador cabe para a condição clínica precária. E aí entram vários idosos, que podem ter várias comorbidades, que você tem que realmente ter o bom senso de que aquele paciente não aceita, não tolera uma cirurgia de grande porte. É diferente uma fixação de uma fratura transtrocantérica, seja com DHS, seja com haste intramedular, do que um acesso para uma fratura de acetábulo, às vezes extenso, com sangramento maior. Então, a gente tem que ponderar realmente essas situações. Quando o paciente tolera e tem umas fraturas mais graves, que você precisa realmente de tratamento cirúrgico, as técnicas podem ser a redução aberta, fixação interna. Então, por exemplo, a fratura de rebordo posterior, ela não cabe uma fixação percutânea. Então, realmente tem que ser uma redução aberta. E a fixação que pode ser percutânea naquelas fraturas de colunas. E há uma tendência muito grande ultimamente, principalmente dos cirurgiões de trauma, de conseguirem fazer boas fixações percutâneas. Então, a gente consegue, com os instrumentais adequados, com arco cirúrgico disponível, com treinamento, idealmente com parafusos extra longos, que eles conseguem se modelar dentro da coluna anterior, da coluna posterior. Então, você consegue fixar, você não precisa necessariamente de uma redução anatômica ideal no paciente idoso, mas você consegue melhorar aquela redução com cirurgias menos mórbidas. Isso aí realmente você consegue um bom resultado. Mas, naqueles casos mais complexos, aí vem o espaço para a nossa artroplastia total do quadril, que é o tema dessa aula. E quando que a gente escolhe o caso, né, para o tratamento? Então, esse algoritmo aí que saiu nesse artigo mostra uma forma interessante de você pensar em como tratar, tá? Então, fratura do acetábulo geralmente é um osso osteopênico que dificulta a fixação da fratura, né? Então, se esses pacientes tiverem cominução severa, osteopenia, um dano à cartilagem articular já visto, tá? Ou que já tem artrose, e impacção do acetábulo, se tiver isso, todos esses, ele já vai direto para artroplastia, tá? Fixação com artroplastia, não só artroplastia do quadril. Se não tem todos, ou só tem alguns, cabe você tentar outras alternativas. Se o desvio é maior que 2 milímetros do teto e não é possível reduzir a fratura, você tem que ir para uma redução aberta. Se não, se ele é um desvio menor ou se é uma fratura que você consegue reduzir, cabe aí o tratamento não cirúrgico, tá? Ou, no caso, a fixação percutânea também, que é cirúrgico, ela entraria nesses desvios aí. Quanto à classificação de Judet, é interessante isso aqui, que você vê que todas as fraturas associadas, colunas transversa em T, coluna anterior mais parede posterior, aquelas fraturas complexas que a gente chama, né? Elas cabem à fixação mais artroplastia, tá? E as fraturas de colunas anterior e posterior também, além da fratura transversa. E aí ele separa, segundo esse artigo, as fraturas só para fixação, as das paredes, posterior e anterior, porque realmente se fixar só a parede posterior, se não é uma fratura com combinação com impacção articular, ele vai o mesmo acesso, é a mesma coisa de fazer uma artroplastia, você não precisa ir para uma artroplastia. Então, falando um pouco da literatura mais, assim, para trazer alguns artigos que a gente levantou, quando a gente pega pacientes acima de 75 anos ou muito debilitados, comparando o tratamento cirúrgico com o não cirúrgico, você tem no cirúrgico uma maior conversão para artroplastia. Estou falando de cirúrgico com... Então, você entra para fixar e acaba virando 2 cirurgias depois, tá? Comparando-se ao não cirúrgico.
nesse artigo aí, pelo menos é o que ele relata, né? Em relação aos idosos, menos idosos, vamos falar assim, idosos de 60 a 74 anos contra os idosos mais velhos, quando a gente compara a redução, há uma tendência a você se preocupar menos com a redução anatômica naqueles mais velhos, para diminuir sangramento em tempo cirúrgico. E o que se mostra é que não houve grandes diferenças na função clínica e nas complicações. Então, nesses mais velhos, eles utilizaram técnicas com menor preocupação com a redução anatômica. É o que a gente pensa assim, esses idosos jovens, fisiologicamente, mas a gente tratar realmente como jovens, né? Aqui a gente fala em fraturas desviadas, o resultado após a fixação, redução aberta e fixação interna, tá? Então, os resultados foram bons ou excelentes, clinicamente e radiograficamente, em 82% e 71% dos casos, mas o que fala a favor de uma boa fixação, de um bom resultado, é se a qualidade da redução for boa e se não tiver os parâmetros de mau prognóstico, que é isso que eu falei lá atrás. Então, aquelas fraturas que sem sinais de mau prognóstico, elas toleram bem a redução aberta e fixação interna, então elas são bem indicadas. E a artroplastia, tá? A artroplastia, num segmento de até 14 anos, tá? A gente vê que nesse artigo, que é um artigo importante, 94% dos pacientes estavam com os implantes fixos em até 14 anos. Segmento clínico, 93% de bons ou excelentes resultados, sem necessidade de segundo procedimento. Eu já ouvi de um colega há pouco tempo que o velho, ele não aguenta 2 tiros, né? Então a gente tem que ser certeiro na hora da gente indicar. Na hora que você erra na primeira, a chance dele não sobreviver depois de outros procedimentos aumenta. Então, nessa linha, a artroplastia ela tem um espaço muito bom naquelas fraturas mais complexas, porque realmente a ideia é de uma abordagem mais direta e única, tá? Quanto às complicações, tá? Nos pacientes idosos, aqui ele fala acima de 55 anos, a conversão para artroplastia ela vai até 1/4 dos casos que são fraturas fixadas, então é bastante, tá? Complicações não fatais realmente são maiores, o sangramento do paciente que faz artroplastia e fixação, então é uma cirurgia maior, mas é uma cirurgia única. E a mortalidade, nesse artigo ele mostra que nas fixações percutâneas era maior, mas aí eu aponto o viés, né? Esses pacientes com fixação percutânea geralmente são aqueles idosos, mais idosos, né? Que já teriam mortalidade por diversas causas naturalmente maior. Então eu acho que o ponto a conversão é grande para prótese, tá? Apesar de ser uma cirurgia maior. E aí como é que a gente pensa numa prótese de quadril no paciente com fratura do acetábulo, tá? Primeira coisa, você precisa ter um pré-operatório de imagem adequado. Além das incidências de Judet, que eu sempre peço, eu não me contento somente com a fratura com a tomografia, porque a incidência de Judet dá uma visão tridimensional para a gente que é cirurgião do quadril, consegue visualizar bem onde a gente tem o estoque ósseo, mas a tomografia também é importante, porque ela vai lhe dar área de cominução, quantidade de cominução articular, onde você pode realmente ter um bom apoio para a prótese e onde você deve fixar. E ela vai lhe guiar para o ponto mais importante, que é você escolher a via de acesso adequada, tá? A via de acesso, ele só cabe, como eu falei, ele só não aceita desaforo, ele só aceita esse tiro. Então você tem que entrar certeiro. A via de acesso tem que ser a que seja mais rápida e que você consiga fazer tudo numa via só. Você vai ter que procurar a via onde a fratura esteja mais desviada, onde você precisa reconstruir o estoque ósseo com a fixação, para que você faça a fixação e a artroplastia na mesma via. Para mim, que faço via de acesso lateral de Hardinge, toda vez que eu faço uma fratura de acetábulo, é interessante que eu faço o tratamento de fraturas de fixação, o acesso posterior eu faço para o paciente decúbito ventral. E para prótese, claro, em Hardinge eu estou habituado com decúbito lateral. Então, toda vez que eu vou fazer uma fixação e uma artroplastia, que eu tenho que fazer um acesso lateral, eu tenho que trabalhar minha mente para me situar no GPS, porque a dificuldade aumenta, porque eu tenho que fazer acesso posterior com o paciente em decúbito lateral.
E nessa artroplastia, como eu falei, você tem que ter a via de acesso para fixar e para colocar a prótese, porque você precisa ter uma estabilidade mecânica para essa prótese, né? Você não vai entrar para só fazer uma prótese e encaixar um acetábulo ali como um quadril com artrose ou com a fratura de colo de fêmur. Você vai precisar dar uma estabilidade para aquele implante. Essa estabilidade, ela pode ser feita com a fixação, tá? Então, você não precisa necessariamente de uma fixação anatômica, mas que você consiga fazer uma fixação daquelas colunas. O acetábulo ele precisa de pelo menos 3 pontos de apoio, né? A coluna anterior, posterior e a parte inferior do isquio. Então, você tem que ter uma boa fixação aí que pode ser feita com a placa. E um bom implante, tá? Num paciente que eu tenho acesso a implantes de alta tecnologia, eu posso usar um metal trabeculado, que me dá uma segurança muito grande. E às vezes até você com ele multifuros, você pode não precisar da fixação. Ele funcionar como uma revisão de prótese e você fazer uma fixação com os próprios parafusos do implante. Mas no paciente comum, muitas vezes do serviço público, você não tem acesso a isso. Então você tem que entrar preparado para fixar e colocar o componente acetabular. E você se preparar, que essa cirurgia é uma cirurgia maior no paciente idoso. Então, o sangramento é totalmente dependente do tempo cirúrgico, tá? Você tem que ser direto, tem que preparar tudo antes, você tem que ser a cirurgia o mais certeira possível. O risco de lesões neurológicas é maior. Quando você vai fresar um acetábulo com fratura de rebordo, você tem um risco maior de lesão do ciático, porque ele está ali esquentando ali aquela fresa e você não tem o rebordo protegendo. Então, o risco de lesões neurológicas é maior. E risco de ossificação heterotópica é uma complicação mais frequente também nesses casos. E, como toda fratura, a instabilidade, porque aquele quadril é um quadril flácido que perdeu uma área de contato, ele tem um risco maior de luxação. Então, como toda cirurgia, e nessa em especial, você tem que planejar bem. Não é uma aventura que você possa assumir sem saber por onde você está indo. Você tem que ter experiência, conhecimento já tem da técnica, tá? E entrar com todo o arsenal necessário para não ter surpresas, porque o paciente não aceita desaforo. Eu vou mostrar alguns casos aqui da experiência da gente, tá? Se vocês forem ver, cabem tratamentos diferentes também. Mas, mostrando esses casos aqui é um paciente de 82 anos, queda do próprio nível. Você vê que é deambuladora domiciliar, não é deambuladora comunitária, independente, mas e tem só hipertensão. Você olha para essa fratura, ela já tinha uma artrose posterior, ela teve uma fratura dessas comuns da coluna anterior. Então, se a gente pegar a tomografia, que eu acho que roda, a gente consegue ver que a fratura pega mais a coluna anterior do acetábulo, tá? Nessa reconstrução ficou um corte ruim, mas você vê que é mais da parte anterior mesmo da coluna. Então, paciente que a gente ponderou a idade, ao nível de exigência dela, né, deambulador comunitário, e optou por tratamento conservador, tá? Então, tá desviada, mas se a gente vê que o teto tem alguma congruência do teto, não é a área total principal de carga do acetábulo, essa paciente evoluiu bem com 3 meses de tratamento conservador, mesma fratura presente aí, mas você vê que a área de carga principal, que é mais posterior, né, ela está preservada. Então, as fraturas que cabem é o tratamento conservador. Aqui é a tomografia. O grande ponto se você puder fixar uma fratura dessa percutânea, também é uma alternativa. É um paciente que você vai dar uma carga precoce para ele, talvez se beneficie nisso. Se você não tem experiência, você não faz a fixação, nessa época eu nem tinha os dispositivos adequados para fixação percutânea, porque aqui o parafuso teria que ser um parafuso realmente mais fino, um osso mais estreito. Você precisa de parafusos longos, né, 3,5 ou no máximo 4,5. Então, você consegue tratar conservador uma fratura como essa. Aqui é outra situação também. Essa é um paciente até que você não consegue ver no raio-x inicial bem a fratura, um paciente de 60 anos, relativamente jovem, que caiu de uma rampa, não era para a fratura, mas era um paciente clinicamente de risco, paciente hepatopata, descompensado. Nesse momento ele estava com ascite, tem varizes e prestes a sangrar. Então a gente vê essa fratura aqui, ó, que pega a coluna
não sei se minha seta aparece, a coluna posterior, tá? E a gente optou pelo tratamento conservador, tá? Esse paciente viajou com 2 meses para o exterior e voltou aí já agora com 3 meses, a fratura começando a consolidar, mas ele está bem. Chegou no consultório aí essa semana, segunda-feira, cruzando a perna, satisfeito. E claro que esse paciente pode evoluir para ortoplastia, você vê que essa já tem uma área de carga mais comprometida, diferente daquela outra, e é um paciente mais jovem. Mas ele vai fazer uma cirurgia abdominal, né? Vai resolver a parte do fígado, e talvez a gente dê uma chance aí para ele estar mais estável, para a gente indicar a artroplastia num momento mais seguro. Mas uma fratura como essa não dá, né? Não dá para a gente forçar a barra e indicar tratamento conservador. Essa paciente, ela chegou para a gente, na verdade, a filha ligou, a filha é médica, colega, ela estava em casa, foi no começo da pandemia, 2020, nos primeiros meses, ela estava em casa, caiu e não foi ao hospital, com medo, enfim, estava todo mundo naquela fase bem difícil. E já mandou, depois de algumas semanas, ela me ligou e eu pedi para ela ir fazer uma imagem, esperando que fosse uma fratura de fêmur proximal. E ela me manda essas imagens aqui. Paciente de 80 anos, ativa, tá? Ela tinha o hábito de dançar, tudo antes da pandemia. Teve uma queda da própria altura e só diabética controlada, tá? Então, essa é uma fratura transversa, né? Mais parede, com uma cominução grande, tá? Parede posterior mais transversa. Vocês veem que tem uma grande cominução do teto, uma medialização, né, da cabeça do fêmur. Então, esse paciente não aceita, né, o tratamento conservador realmente. E a gente precisava fixar essa fratura. E, como eu falei, ela tem sinais de mau prognóstico, né, essa cominução, osso de má qualidade. Então, a imagem está ruim porque foi a imagem no leito e ela nunca mais voltou. Ela está super bem dançando, tudo, não voltou nem para exame e controle mais. Como eu falei, a gente tem um risco maior de instabilidade. Então, se a gente for observar aqui, eu fiz uma prótese constrita para ela. A gente fixou a fratura. Eu não tinha a opção da dupla mobilidade, que seria uma outra alternativa, mas a gente fixou a fratura da coluna. A coluna anterior, ela continua medializada, a gente não mexeu nela. A gente fixou a posterior, que é onde deu alguma estabilidade. Esse é um acetábulo de metal trabeculado, que deu uma estabilidade muito boa. E eu preferi, por segurança, entrar com a prótese constrita, tanto pelo grau de atividade que o paciente tinha, que ele iria exigir mais que ela dança, exigia a estabilidade da prótese, e a ideia de tentar fazer uma coisa única aí. E ela evoluiu super bem, ela voltou, ela deu notícias aí, mas não voltou mais para o consultório para fazer exame e controle. E por fim, esse último caso aqui como ilustração, um paciente de 68 anos, queda da própria altura também, paciente com histórico de endocardite, prótese cardíaca e obeso, tá? Um paciente bem obeso. Mas não dava para aceitar o tratamento conservador. Uma fratura de rebordo grande, com quadril luxado, né? Então são sinais de mau prognóstico. Se a gente olhar aqui a tomo, essa imagem nem ilustra bem, eu tenho outra, mas que pega bem o rebordo acetabular. Tem aqui. Você vê que é uma área grande do rebordo com quadril subluxado. Então, não cabe o tratamento conservador, caberia a fixação somente. Eu confesso que caberia, mas esse é um paciente com osso de qualidade muito ruim, né? Então, a gente... e tinha cominução, né? Você vê, tem impacção na cabeça aqui, que ficou na borda. Então, num jovem, a gente costuma ver que esses pacientes acabam evoluindo com artrose depois de fixação. E esse paciente com 60 e poucos, apesar das comorbidades, ele tinha uma expectativa de vida relativamente grande ainda, né? Então, aqui é o posicionamento do paciente, vocês veem que é um paciente grande, a gente fez grupo lateral, fixação, planejamento aqui. Nesse paciente eu até entrei preparado para não fixar e entrar com acetábulo multifuros, tá? Porque eu teoricamente, se eu tenho uma área de contato boa numa prótese em metal trabeculado, eu poderia, mas na hora eu achei que era melhor fixar. Eu entrei com uma placa também, a gente viu o fragmento de rebordo e era um fragmento grande do rebordo acetabular, com muita cominução, mas grande o fragmento. Então a gente preferiu fazer a fixação. E o cuidado a mais, paciente obeso, quando é paciente mais obeso, eu costumo usar um curativo, se eu tenho condições de pedir, um curativo pressão negativa superficial, né, portátil.
para diminuir a serosidade nessa região. Então, a gente fixou a fratura e uma prótese em metal trabeculado, nesse caso. Nesse paciente, na época, eu não optei por uma prótese constrita, mas caberia também, se fosse o caso, para esse paciente, ou dupla mobilidade. Aqui ele já com 3 meses pós-operatório, e aí ele na fazenda dele já é fumante, continuou fumando depois, não teve jeito, mas estava super bem. Então, assim, do que é que a gente tem de lições aqui para tirar nessas fraturas no idoso, tá? Primeiro, lembrem-se sempre que o atendimento não é só do ortopedista, tá? E se você tem equipes de trauma e de cirurgião de quadril, vale discutir também, sabe? Porque a gente tem visões diferentes que podem se complementar. Então, às vezes você não tem experiência com um tipo de cirurgia, o colega de cirurgia de trauma consegue lhe dar uma solução que talvez seja menos invasiva. Os critérios são diferentes dos jovens para os idosos, tá? Até porque as fraturas costumam ser diferentes nos idosos. Os sinais radiográficos de mau prognóstico, sempre pensar na artroplastia. E cuidado quando for fazer artroplastia, porque você tem que estar tudo planejado na sua cabeça, no papel, se possível, e o arsenal disponível, porque você não pode ter surpresa e não conseguir fazer o que você pensou. Queria aproveitar para convidar todos para o Congresso de Quadril, de Norte-Nordeste de Patologia de Quadril, aqui em Maceió, que vai ser em dezembro, tá? Espero que já é de férias as crianças, as famílias. A ideia é que todos venham para ficar no hotel, no mesmo hotel. O hotel é um hotel excelente, o Hotel Jatiuca. Aqui na cidade é um resort dentro da cidade. É uma boa oportunidade de encontrar os amigos e de confraternizar, tá? E não esqueça essa data aí para ficar guardada. Eu já vou em breve divulgar as reservas do hotel e as informações do evento. E essa é a nossa diretoria, né, da Regional Norte-Nordeste, que é atuante aí na cirurgia do quadril e que a gente tem feito eventos aí ao longo desses 2 anos. Muito obrigado a todos, obrigado pelo convite e estou à disposição para o que quiserem discutir. Muito bem, doutor Hilton. Muitíssimo obrigado pela sua enorme contribuição nessa data de hoje, nesse nosso evento científico. Eu acho que esse intercâmbio é muito importante, esse intercâmbio de informações é muitíssimo importante, sobretudo para poder aproximar, né? A SBQ é uma sociedade que não é tão grande como, por exemplo, em relação ao número de associados, por exemplo, com relação a outras, quando a gente compara com outras sociedades, né? Mas o que é mais interessante aqui em congressos e eventos dessa estirpe, né? Acaba sendo mais como eventos de confraternização mesmo, em que as pessoas se reencontram para poder trocar essas experiências e sempre as discussões são entre amigos. Agradecemos imensamente pela sua disponibilidade nessa quarta-feira de noite, depois de consultório, né, na véspera de entrar de férias, então, mais um motivo também para poder lhe agradecer imensamente. Eu acho que nós temos algum tempinho para poder fazer algumas perguntas, então, acho que uns 5 minutos, se alguém tem algum tipo de pergunta, estamos só levanta a mão, a gente leva o microfone até aí. Eu acho que muitas pessoas estão acanhadas. Eu acho que já podemos passar, então, para a nossa mesa redonda, né? Doutor Hilton, assim que eu sei que são muito ocupado, né? Fique à vontade para poder estar conosco, então também, se houver necessidade de se ausentar, né? Por favor, fique à vontade. Mas já vamos... Não, muito obrigado mais uma vez. Eu vou continuar com vocês aí mais um pouco. Na hora que eu precisar sair, eu aviso, mas eu quero puder continuar com vocês mais um tempo, eu vou continuar. Fica à vontade. Aprender um pouco mais aí com os casos de vocês. Muito importante. Então, para poder compor, né, essa mesa redonda, gostaria de chamar o Dr. Fábio Moria, né, membro titular das BOT SBQ, mestre em cirurgia experimental, também preceptor da residência do Hospital Porto Dias e Rede Mater Dei, para poder começar a compor a mesa. Deixe-me... Na sequência,
Convido o Dr. Rogério Felizola Gomide, também membro titular das BOT SBQ, especialista em cirurgia de quadril, diretor de integração da Sociedade Brasileira de Quadril e Regional Norte e Nordeste, primeiro secretário das BOT Pará e preceptor também da residência de ortopedia do Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência. Ricardo Bezerra, membro titular das BOT SBQ, preceptor também do Serviço de Residência Médica do Hospital Porto Dias Mater Dei e também do Hospital de Urgência e Emergência, no Hospital Metropolitano. Erielson Bossini, por favor, venha conosco, fisioterapeuta, especialista em fisioterapia esportiva, especialista em fisioterapia motora hospitalar e ambulatorial. E eu sou Maurício Câmara, atualmente estou como... faço parte da diretoria de marketing das BOT Pará. Pessoal, não tem pegadinha, né? São 2 casos, um caso é meu mesmo e o outro foi gentilmente cedido pelo Dr. Rogério. Estamos entre amigos, né? Eu acho que a parte mais importante não é somente mostrar aquele velho ditado, não é somente mostrar a pinga que a gente toma, mas também os tombos que a gente leva, né? Vamos lá. Então, esse é o caso do número 1. Paciente de 63 anos, foi um caso muito interessante, da mesma forma que aconteceu com o Dr. Hilton, me ligaram e disseram assim, poxa, Maurício, meu sogro está vindo de viagem, está voltando de Recife, teve um trauma no quadril e, né, acho que ele não está conseguindo andar, está com o membro encurtado e rodado para fora. Pensei, fratura de colo, alguma coisa do tipo, e vou brilhar, né? E aí o paciente chega com esse tipo de lesão, né? Tem como ampliar só a imagem da radiografia? Acho que fica mais fácil de enxergar. Muito bem. Ricardo, já que você está com o microfone na mão, o que você vê aí? Não tem pegadinha. Não tem pegadinha, pode ficar super tranquilo. Boa noite, obrigado Maurício pelo convite, né? E obrigado a presença de todos também. Vamos lá. Então, vemos uma radiografia da bacia, né, em incidência anteroposterior. Aqui, em nível aqui do acetábulo direito, a gente parece ver ali uma fratura ali da coluna anterior. A posição está meio ruim daqui, mas... Para ajudar, tem essas outras incidências também. Eu não sei se elas ajudam ou se acabam dificultando, né? Porque às vezes, dependendo da situação, acabou dificultando um pouco minha vida. Isso. Acho que é uma fratura mais já da coluna anterior. Eu acho que a gente tem um teto ali até preservado, talvez um pouquinho mais para medial, ali pegue um pouco, mas na sua maior parte, acho que ele está um pouco preservado, sim. Rogério, ainda bem que esse não é o seu caso, né? Então você consegue participar com um pouco mais queimando um pouco mais de neurônio. Maurício, só uma dúvida, tem 60 aí? 63. E a demanda dele? Alta. Não dá alta? Alta. O paciente é corretor de imóveis. Corretor de imóveis, anda muito, entendeu? Todo dia. Uma fratura que acomete a coluna anterior, com certeza, a lâmina quadrilátera, a coluna posterior está íntegra. Eu tenho dúvida se tem uma impacção na coluna anterior, no AP. O Fábio também perguntou isso, fiquei na dúvida. Parece que tem uma impacçãozinha ali, a gente perde a continuidade da linha. E, com certeza, além das incidências de JUDE que você colocou aí, a tomografia é mandatória, né? No planejamento e na discussão, e na ideia do que ser feito, né? A decisão. Certo. A tomografia, eu acabei... Esse aqui é outro caso. Na tomografia, na verdade, não trouxe, mas ela foi feita, né?
E realmente, assim, onde foi feita, no serviço onde foi feito, tem um radiologista que ele sempre, não digo que dá o palpite, porque dar palpite parece que é alguma coisa de aposta, né? Mas é um radiologista bem experiente. E no final da tomografia ele coloca assim, tendo a impressão diagnóstica com fratura de acetábulo, e até classifica já para a gente, né? E nesse caso específico ele trouxe assim que fraturas dos elementos anteriores, complexa e cominuta. Foi isso que ele escreveu no final das contas no laudo. Mas assim, né, que no presente momento não muda a conduta inicial. Fábio, alguma coisa também para poder ponderar e colocar aqui para nós? Eu estou numa posição um pouco desprivilegiada aqui de enxergar as coisas. Não estou conseguindo enxergar, estou muito de lateral aqui. Só acreditar aqui no que os colegas estão falando. Então, trata-se de uma fratura de acetábulo e melhorar ainda, não é só uma fratura luxação, tá? Uma fratura luxação central. Então, esse é o diagnóstico correto com 63 anos. Então, aqui a gente está diante de um público também de formação. Então, lembrar que a complexidade, botar prótese, não botar prótese, não tem nada complexo, tem que ter basicamente fundamentos. Então, os fundamentos aqui é de fratura de acetábulo. Classificar, entender, saber os elementos que estão fraturados, saber a via que a gente vai intervir, e aí a história toda é sobre o prognóstico. A gente vai tentar melhorar a reabilitação, adiantando logo uma futura complicação articular, botando a prótese ou não. Em termos de que é cirúrgico ou não, isso não tenha dúvida. Então, eu acho que o que é muito antigo não é novo, não é prótese, se é cirúrgico ou se não é cirúrgico, certo? Então, quanto mais idoso o paciente, maior a discussão entre o cirúrgico e não cirúrgico. Se o paciente não é tão idoso, então não há dúvida que o não cirúrgico não cabe, a não ser que tivesse alguma comorbidade que estivesse atrapalhando, mas é cirúrgico. Agora, falta definir o tipo de cirúrgico. E esse tipo de cirúrgico que agrega uma coisa principal, com prótese, sem prótese, com redução aberta, fixação interna, ou com fixação percutânea, a coisa básica é que dê estabilidade e mobilidade articular precoce. Então, essa é o quesito maior. E isso a gente vai conseguir ver através da tomografia, porque as radiografias, infelizmente, não estão dando tanto substrato, mas já dá para ver que o prognóstico desse tipo de fratura é ruim. Exato, era uma fratura da coluna anterior, uma fratura cominuta. Você falou alguma coisa? Um detalhe, Maurício, que apesar dele descrever muito bem a parte acetabular na tomografia, um detalhe que a gente tem que ver, que é de mau prognóstico também, é a impacção na cabeça. Normalmente a gente vê quase uma indentação, uma impacção, como se fosse um V na cabeça bem profundo, e isso aí, para mim, pesa muito na hora de você decidir que tipo de cirurgia você vai optar. E esse que o Rogério falou, né? Muito comum nesses casos que tem essa luxação central, né? Essas indentações na cabeça, né? Era uma fratura luxação que, no final das contas, acabei classificando como uma coluna anterior, né? Uma coluna anterior muito baixa, né? Porque saía ali no nível da espinha ilíaca anteroinferior. Eu achei que eu tivesse colocado pós-operatório, mas eu não coloquei, né? Foi optado por fixação no primeiro momento, né? Assim, quando o paciente chegou no hospital, o material que tinha era o convencional, né? Uma prótese convencional, não era prótese de metal trabeculado, não conseguiríamos pedir. Então, para que eu não entrasse de mãos abanando na cirurgia, preferi fazer a fixação. A gente lançou mão da via de acesso ilioinguinal e utilizou placa parafuso para poder fazer a fixação. Pelo menos assim, restabelecer uma casa para caso no futuro, né, se houver necessidade de fazer uma cirurgia de artroplastia, pelo menos já ter aquela casa formada. Mas atualmente o paciente já estamos em junho, tem 5 meses e meio de cirurgia, está sem dor, feliz, contente. O único problema é a perda da perimetria, né? E aí já lanço a batata quente para você, Elias. O que você faria nesse caso?
no pós-operatório. A gente tem o costume de falar assim, que é evitar para poder de pisar, evitar a descarga por 8 a 12 semanas. O que você lançaria a mão para esse paciente? Então, sempre avaliando as condições funcionais do músculo do paciente, nós precisamos avaliar, né? Verificar as condições também de força de membro superior por causa do treino de marcha. A orientação se vai ser, digo que a relação do fisioterapeuta com o ortopedista é de extrema importância, porque principalmente em relação à descarga de peso durante a marcha, né? A utilização de dispositivos auxiliares, entrar no acordo quanto tempo vai ficar utilizando esse dispositivo auxiliar e a descarga de peso, e fazer o trabalho de fortalecimento muscular, não só da musculatura de quadril, mas também de joelho e tornozelo. Perfeito. E no intra-hospitalar ainda, você tem alguma outra medida também que pode lançar mão? Olha, a gente sempre costuma dizer que é sempre importante estar avaliando o paciente para traçar a conduta, né? Cada fratura é uma fratura, nós precisamos ver a mobilidade que ele tem articular de quadril, né? O nível de força que esse paciente tem, para que a gente possa dar um direcionamento no tratamento, né? A literatura ainda para fisioterapia ela é bastante escassa, né? Então, a conduta fisioterapeuta ela está baseada não só na avaliação, como também na conversa com o cirurgião. Perfeito. Senhores, mais alguma colocação sobre o caso? E, Maurício, tu falou que fez uma ilignal, foi isso? Isso. A redução foi direta, né? Mas aí está também outro ponto, né? A gente, no momento da cirurgia, consegui reduzir, eu infelizmente até peço desculpas por isso, de não ter trazido o pós-operatório, pensei em ter colocado, mas não coloquei. O componente principal da coluna foi restabelecido, a fratura foi reduzida, a cabeça ficou congruente no acetábulo, está congruente até hoje, graças a Deus. Mas havia um grande fragmento da lâmina quadrilátera que estava solto para dentro da pelve, né? Então, naquele momento, no intraoperatório, tanto é que eu achei, vendo também a tomografia, parecia que era um fragmento que estava aderido aos fragmentos principais da coluna anterior. Mas aí, quando a gente reduziu, a gente viu que ele estava completamente solto e julguei que não seria muito prudente para um paciente de 63 anos, mesmo sendo muito ativo, né, lançar mão de uma outra via de acesso. Ou, por exemplo, estender a via de acesso lignal e fazer uma modificação intrapélvica que ia gerar mais tempo de cirurgia e aumentaria o risco de infecção. Como cirurgião de quadril, pensei em pelo menos fazer o rebordo, então se houver necessidade de fazer algum tipo de procedimento depois, algum tipo de artroplastia, o rebordo está feito, né? Então seria uma falha contida. Eu tentei trazer aquela fratura do acetábulo para alguma coisa que pudesse fazer com que, se fosse somente uma falha contida, é mais fácil de ser resolvida num segundo tempo. E a opção de estopar modificado com a primeira janela, você não gosta? Seria uma boa opção, né? Só que eu julguei que... Esse fragmento da lâmina quadrilátera, por estopar modificado, você tem um acesso muito melhor para ver ele, né? E esse fragmento, nesse tipo de trauma lateral, com esse tipo de fratura da coluna anterior, ele é presente muito frequentemente. Muito frequentemente. Talvez fosse até Então, eu fiz um exercício de consciência depois, talvez pudesse ter trocado a via de acesso. Mas como eu já estava com a via lignal aberta, pensando que o maior componente era anterior, acabei fazendo por aquela via de acesso que já tinha sido escolhida, né? Mas também, sim, depois eu pensei que pudesse ser muito bem indicada a janela lateral associada com a via intrapélvica de estopar. Bem, nesse caso eu acho que eu faria osteossíntese também, entendeu? Eu acho que caberia nesse caso, era muito cedo para pensar em prótese, e também procuraria ser o mais econômico possível. Acho que uma boa opção também seria, nesse caso, às vezes você colocando o pino de chance no trocante dele e fazendo uma tração, você consegue reduzir bem, né? Inclusive essa parte de lâmina e tudo, né? E aí poderia, se tiver também um parafuso, né, longo que dê para a gente fazer percutâneo também,
Eu acho que seria ideal, seria uma boa opção também. Né? Foi feito no primeiro momento. Né? A gente, pensamos em ligamento taxia, só que na hora que a gente puxou, reduziu a fratura, mas ou melhor, reduziu a articulação, mas a fratura permaneceu intacta, imóvel. Foi por isso que eu acabei tendo uma medida um pouco mais invasiva. A minha ideia também era tentar fazer percutânea, né? Entendi. Alguma outra ideia, Fábio? Não, na realidade, eu vou aproveitar o Hilton. O Hilton está ligado aí ainda? Estou aqui, acompanhando vocês. Prazer em rever. Prazer, Fábio, tudo jóia. Muito obrigado por tudo, Hilton. Vamos aproveitar aqui uma discussão, e é uma discussão porque a gente tem residente na plateia, tem outros cirurgiões, então, quando se traz esse tema, às vezes pensa que uma discussão desse nível aqui possa ser, de repente, uma coisa para levar em prática. Você chamou uma coisa muito importante aí, que são os conceitos da turma do trauma e a turma que faz quadril. Isso é uma coisa que eu discuto muito com o residente, que sempre quando a gente faz fixação, a gente está sempre se preocupando em depois botar a prótese para não ter muito parafuso no meio do caminho, e às vezes o cara que faz o trauma põe parafuso no meio do caminho, e às vezes não é ele que vai fazer a prótese, e a gente não sabe se a cabeça do parafuso está anterior ou posterior, e prejudica toda a nossa vida. Então, a pergunta vai para você e para todo mundo. Você mostrou alguns trabalhos aí, até 2015, mais ou menos, 2014. Alguns trabalhos eu fui um pouco mais a fundo antes de sentar, toda vez que me convido para uma mesa. E eu fui um trabalho muito mais a fundo, cruzando aí fratura de acetábulo, idoso e artroplastia. Então, é um tema que eu levantei dos últimos 5 anos, ou seja, mais novo, e no total só tem 6 trabalhos publicados, quando falo em meta-análise e revisão sistemática, só 6. E dos 6, somente 2 falam de artroplastia. Tá? E 2 não, só um, porque o outro fala de tratamento não cirúrgico. Só um que fala. Exato, exatamente. Então, trazer que isso aqui não é um conceito, alguma coisa que a gente vai trazer, pelo contrário, depende muito do discernimento de cada cirurgião, da expertise de cada cirurgião. Então, só para falar rapidinho, a mortalidade desses pacientes idosos chega a 18%, com trabalho mostrando até 33% de mortalidade no primeiro ano, tá? Operando e não operando. Ou não operando. Então, o que mostra a evidência é que não tem diferença de mortalidade se operar ou se não operar. Mas a morbidade nos cirúrgicos, ela é maior, apesar de se dizer que o paciente tem um retorno melhor, etc. Isso fica fácil quando você tem pacientes muito idosos, assim, 75, 80 anos, etc. e tal, onde a gente sabe que a gente tem que botar numa bandeja muito grande, numa balança muito grande, a idade, porque é sabido também na literatura que quanto maior a idade, pior o resultado. E aí vem um outro viés para botar nessa mesma bandeja complexa, nessa mesma balança complexa, é que as artroplastias que são feitas nas fraturas complexas, elas têm menor durabilidade. Então, essa menor durabilidade é associada a N fatores, né? O principal deles é a estabilidade, e, dentre outros associados, você tem as complicações da prótese, ossificação heterotópica, e, por que não, a falta de posicionamento anatômico da prótese, certo? Ou seja, você tem uma situação lá de reconstrução, o que eu quero botar é a prótese para criar uma articulação ali, então você acaba botando o centro de rotação para dentro, para baixo, para cima, e isso mexe um pouquinho. Você mostrou um caso aí que não há discussão, mesmo fazendo com metal trabeculado, ficou muito bem, o paciente consegue pisar novamente. A pergunta que fica para todos, se esse mesmo caso fosse em paciente com 60 a 65 anos, você arriscaria a fazer o que você fez com 82, ou você tentaria remontar, criando um substrato para tentar, depois, com calma, fazer uma prótese melhor, ou seja, em condições melhores, com arcabouço melhor, ou seja, usando mesmo que tenha
todo o arsenal, porque muitas vezes a gente está discutindo aqui outro fator também, que tem que levar em consideração, que não são próteses comuns. E se não são próteses comuns, não é todo mundo que tem acesso a todas as próteses. Então, a prótese comuns, a maioria dos residentes que já entraram em prótese com a gente, é o que vocês veem no dia a dia. Então, é muito difícil ver o metal trabeculado pelo custo, acessibilidade, Sistema Único de Saúde não dá, né? O plano de saúde demora a autorizar, e às vezes você tem um paciente de urgência que não dá para esperar 10 dias para autorizar, 20 dias, como o plano PET. Então, a pergunta fica para todos. Então, Fábio, primeiro, assim, a decisão, grande decisão é se é cirúrgico ou não. A gente vai ficando mais velho, a gente vai acabando indicando mais tratamentos conservadores e acaba vendo que os resultados, e muitas vezes, são similares, né, ao cirúrgico. Você aceita mais a congruência secundária, você aceita mais algum desvio do fragmento, e você vê que o paciente vai bem porque ele tem uma demanda menor. Mas naqueles casos que são claramente cirúrgicos, que é o caso aqui que está mostrando, que o Maurício aponta, e os casos que eu mostrei como cirúrgicos, realmente a decisão de qual técnica cirúrgica a gente vai abordar depende muito da nossa experiência. Esse mesmo artigo que você fala aí de meta-análise, ele revisa uma meta-análise feita há alguns anos, né? Eu acho que deve ser o mesmo artigo que você está falando, e ele aumentou o N, e no final ele fala que há uma tendência a fazer artroplastia mais tudo da escolha do cirurgião, e que você necessita mais estudos. Ele sempre acaba informando isso, né? Precisa mais estudos direcionados para isso. Mas a gente sabe que uma prótese mais fixação sangra mais, é uma cirurgia mais longa. Então a gente tem que ir naqueles casos onde realmente você não tem espaço para um bom resultado. Então, esse paciente de 60 e poucos anos, eu vou te dizer, se ele é um paciente de 60 e poucos anos, mas é uma fratura com muita cominução, onde eu sei que eu vou acabar fazendo uma artroplastia depois, que a gente tem aqueles casos que você já vê que ele vai evoluir para artroplastia, eu escolho dependendo da minha disponibilidade de material. Tá? Se eu tiver o metal trabeculado, tudo certinho, que às vezes eu consigo, dependendo do convênio, eu faço prótese de cara. Mas se não, é melhor você ser menos agressivo e guardar para fazer essa prótese depois. Condição no dia a dia geral do cirurgião comum, do cirurgião de trauma, ou da gente quando está em qualquer local público ou mesmo privado, você não vai ter o metal trabeculado. Então, é a gente fixar e eletivamente, depois de estabilizado o paciente, fazer artroplastia. Que aí você vai fazer numa condição melhor. E aí você já vai deixar um arcabouço ósseo. E às vezes esse paciente ele evolui surpreendentemente bem, apesar da cominução, como a gente vê pacientes com artrose que estão lá andando há anos e não estão tocando a vida, né? Eu acho que se você tem um bom sinal, assim, nessa situação que o Fábio colocou, né? Se perceber que é um paciente, por exemplo, esse paciente que o Maurício apresentou aqui, de 62 anos, né? Eu acho que ainda poderia tentar uma fixação, né? Claro, se tivesse numa situação em que o Wilton teve com todo o arsenal, material trabeculado, tudo, legal, porque se fosse dar uma segurança mais tarde, que fosse dar uma certeza que a prótese ali ia fixar, ia ficar tudo ok, bacana. Porque se você não tiver um material desse, for colocar uma prótese, né, que não seja uma prótese de revisão, mesmo assim a fratura tem que estar bem fixa, né? Por mais que você coloque uma prótese constrita, né, como ele colocou, mas se as colunas não estiver seguras, se não tiver uma fixação, aí ocorre o que o Fábio falou, né? Vai ter um desgaste precoce. Eu já vi até relato de prótese constrita que luxou tudo, cabeça, prótese, acetável e tudo. Então, é importante isso. Assim, é claro que a gente não tem um consenso ainda. Esse tema, ele é um tema que está, acho que um pouco menos de 10 anos aí na roda dos congressos e discussões da cirurgia do quadril. O próprio trabalho que descreve o sinal da gaivota não é um trabalho tão antigo, acho que ele é de 2009, se não me falha a memória, 2010, e que tem até um fluxograma de como decidir qual é a cirurgia do acetábulo para o idoso, e as técnicas de osteossíntese foram, né,
e associadas com a artroplastia foram sendo discutidas ao longo dos últimos 10 anos. Eu acho que a dificuldade em acesso à literatura é por esse motivo. Mas a fratura que a gente tem um desvio acentuado, uma demanda do paciente, um critério mecânico, a gente tem que partir para o tratamento cirúrgico. Eu acho que isso aí não tem mais dúvida. E está cada vez mais frequente essa fratura. Quem aqui foi residente nos anos 2000 não via essa fratura. Agora, a gente que é um cirurgião de quadril, a gente vê frequentemente, pelo aumento da idade da população em geral. E não é apenas o material disponível, porque realmente materiais especiais a gente não vai ter em todo lugar, mas também a experiência do cirurgião de quadril. Isso pesa muito, tá? Fazer uma artroplastia num caso de fratura acetábulo idoso, tem alguns, né, como diz o antigo, o pulo do gato, algumas dicas, algumas táticas e técnicas cirúrgicas específicas que você não dominar, melhor você não fazer, faz uma osteossíntese com menos material, menos implante, para manter aquele arcabouço ósseo e espera a artrose vir e a prótese poder ser feita. Se você tem segurança, domina as possíveis técnicas, onde vai conseguir reconstituir o arcabouço ósseo, em que a artroplastia também funcione como uma espécie de osteossíntese, né, integrada a implantes de placa e parafusos que sejam. Você tem que ter esse conceito, você tem que restaurar a mecânica do acetábulo. Aquela imagem clássica do livro lá do Rockwood, que nós temos um V invertido, aquilo tem que ser restaurado, as colunas têm que ser restabelecidas. Então, mecanicamente, essa prótese falha. E, claro, você tem na sua cara o principal enxerto ali, né, que é a cabeça e o colo do fêmur, que a maioria das técnicas descritas utilizam na reconstituição do acetábulo. Mas, além do material, é importante que o cirurgião tenha capacidade e experiência nesse tipo de caso. Perfeito. Excelentes colocações. Eu acho que eu também optaria pela síntese no primeiro momento, né, da mesma forma que eu optei. Acho que eu não mudaria nesse primeiro momento, sobretudo por conta da idade biológica do paciente. A gente não tem que levar somente em consideração a idade cronológica. Paciente ativo, né? Acho que restauramos a congruência articular, ficou bem, o paciente está sem dor, eu acho que tem bastante tempo, inclusive uma possibilidade de uma vida sem prótese, né? Muito bem. Como o nosso horário é até às 21, nós temos 22 minutos agora, eu acho que já é importante passarmos para o próximo caso, né? Também, segundo caso, é esse aqui, paciente de 70 anos, vítima de queda ao solo, né? E teve esse tipo de lesão. Fábio, apesar da posição desprivilegiada, É uma fratura da coluna anterior, uma fratura da estação central, também, certo? A lâmina quadrilátera também desviou, certo? Basicamente a coluna anterior, coluna e parede anterior. Ricardo, como você conduziria esse caso? Optaria pela síntese, técnica mista, somente artroplastia, somente síntese? Paciente ativa, deambuladora domiciliar e eventualmente comunitária. Certo. Qual a idade dela? 70. 70 anos. Eu ainda tentaria a osteossíntese. Ainda tentaria, né? Eu faria com placa, entendeu? Usaria a via de estopar, né? Na verdade, abriria a primeira e a terceira janela, né? E aí tentaria ver se reduzia a placa ali, faria a mesma coisa que eu falei, tentaria fazer uma tração para reduzir, ver se a placa quadrilátera reduzia, poderia escorregar uma plaquinha ali em gancho para tentar segurar ela, entendeu? Nesse caso, eu tentaria usar duas placas. Duas placas. Rogério, bata o martelo. Eu ficaria com artroplastia e osteossíntese para esse tipo de caso.
Isso mudaria a sua via de, você mudaria a sua via de acesso? Faria também pela eu mesma faço via a de via de acesso? Coque-Langenbeck, decúbito lateral, ia permanecer com ela. Quando você faz uma osteotomia do colo um pouco mais baixo, para você ter também substrato para usar de enxerto, você dá de cara com acetábulo fraturado. Então, você tem a possibilidade de fazer o afastamento adequado, a fixação até com parafusos entre as colunas, esse fragmento da coluna anterior com o posterior, você pode passar parafuso segurando ele para fechar, recompor isso daí. É uma das técnicas possíveis. Então, essa é a minha opção, osteossíntese mais artroplastia. Muito bem. Acho que pela idade eu também faria algo semelhante. Esse aqui foi o pós-operatório imediato, né? Foi usado o enxerto da cabeça? Foi, né? Perfeito. Então, aquela falha medial, né, da lâmina quadrilátera foi resolvida com o enxerto da cabeça, e 2 anos de pós-operatório. A gente viu uma prótese não cimentada, muito bem integrada, e com o parafuso também, né, supraacetabular, e passou de posterior para anterior, né, para poder segurar aquele fragmento. Casa feita, prótese no lugar. Erielson, se a gente manda esse paciente para você, né, chega até você no consultório, no consultório, e foi feita a prótese, uma prótese não cimentada, a gente fala assim, descarga, pelo menos assim, começar com descarga parcial de peso. A gente está pelo menos um passo à frente daquele primeiro caso, né, que a gente não libera descarga de peso no primeiro momento, mas aí acho que a gente já pode liberar descarga de peso. O que você lançaria a mão? O que você faria para esse caso? Treino de marcha por 3 semanas, não é? Com andador, pela idade do paciente, para dar uma maior estabilidade para ela, para prevenir quedas também, e fazer fortalecimento de todo o membro inferior dela. Além disso, orientá-la, né, para não cruzar as pernas, não sentar em local muito baixo, não fazer adução além da linha média, tomar cuidado em casa, com banheiro para não escorregar, fazer adaptações no vaso sanitário, centro de elevação, para que, se caso for muito baixo, para que não tenha risco de paciente, ao se levantar, escorregue, colocar corrimão nos banheiros. Então, a conduta fisioterapêutica, ela se dá no ambiente domiciliar em questão de orientação, né? Essas orientações são extremamente importantes. Tenho visto, última semana, aí tive um paciente que dentro do banheiro acabou escorregando e luxando a prótese por falta de cuidado, né? A orientação foi dada, mas não tomou os cuidados necessários. E aí a gente vai fazendo essa descarga de peso aí progressivamente, conforme a orientação do cirurgião. E o lado oposto, não fraturado, você lança mão também de algum tipo de medida para poder fazer com que esse paciente... Mantenha o fortalecimento bilateral também. Fortalece os 2 lados, não só o membro operado, como o membro contralateral, e também trabalha a força de membros superiores, até porque os membros superiores vão ser fortalecidos e vão ser importantes para que a paciente possa deambular com o dispositivo auxiliar. Eventualmente, a gente acaba esquecendo, né, dos membros superiores também, que o paciente precisa bastante nesse primeiro momento. Muito bem. Doutor Hilton, ainda está online? Está acompanhando ainda? Estou sim. Alguma outra consideração? Então, volta lá, por favor, a imagem inicial. Eu sou um protetizador, né? Sou cirurgião de quadril mesmo, de essência. A minha dificuldade que eu tenho nessas fraturas da coluna anterior é de ter um bom acesso para fixar. Se eu vou fazer a prótese, eu consegui fixar. Então, se eu fosse fazer a prótese nela, como foi feita aí? Não foi feita a fixação com placa do fragmento, né? Foi confiado só na fixação do acetábulo. Eu acho que essa fratura, ela cabe talvez uma fixação antes, em um tempo inicial. Porque você faz com a primeira janela da via inguinal lá no ilíaco e faz uma ponte com a estopar, né? E você consegue, sem uma morbidade tão grande, descer esse fragmento. E aí ficaria uma prótese depois, num outro tempo, bem mais anatômica, né? A posição. Mas é como eu falei, assim, a gente pode escolher, a gente consegue fazer ambas as técnicas. Você vai ter sempre uma discussão aí entre os cirurgiões nesses casos, e desde que você entre planejado para qualquer intercorrência ter todos os meios. Mas eu penso que é difícil você fixar essa fratura da coluna anterior no acesso que a gente faz, seja lateral ou seja posterior, né?
e o acesso anterior já não é tanta rotina para a gente, para uma artroplastia, né? Perfeito. Bem, senhores, eu acho que esgotamos o assunto, né? Esgotamos também a discussão do caso. Estamos chegando próximo ao fim também da nossa reunião. E as duas mensagens que ficam no final das contas é que existem várias formas de fazer a coisa certa, né? Tanto síntese como prótese, ainda mais porque a literatura é um pouco obscura nesse sentido, né? E a gente tem que também sempre levar em consideração que o paciente idoso não somente quebra o fêmur, né? Ele quebra o quadril. Então, pode ter uma fratura trans, uma fratura de colo, que é tecnicamente mais fácil de resolver, mas eventualmente alguns desafios terapêuticos podem aparecer para nós. Pode fazer tudo, inclusive nada, né? Exato. Às vezes a melhor cirurgia é aquela que a gente não faz, né? Senhores, acho que nesses últimos minutinhos eu abro também para a plateia. Se alguém tiver algum tipo de pergunta, por favor, levante a mão, a gente leva o microfone até aí. Boa noite, doutores. Ângelo Escota, fisioterapeuta. Queria comentar assim, a respeito do primeiro caso, na verdade, uma dúvida, né? Esse paciente que é operado, ele fica em média quanto tempo no hospital? Na prática dos senhores, existe esse atendimento ainda no hospital, né? E assim, nessa prática, o que se busca normalmente, quais são os objetivos principais aí do fisioterapeuta, né? Em termos de intervenção, em termos de educação do paciente, né? Que eu penso ser o mais importante para esse momento. Então, seria primeiro essa pergunta aí. Uma realidade que eu acho que é compartilhada entre todos aqui. O paciente fica basicamente 3 dias de internação, caso ele não tenha complicações grandes durante a sua internação. Ele tem o dia da internação, o dia da admissão no pronto-socorro. A gente tem um fluxo, acho que todos os hospitais que nós trabalhamos têm esse fluxo de operar o paciente no dia seguinte, se ele tiver condições clínicas suficientes para poder fazer com que isso seja realizado, e ele recebe alta no dia seguinte. Então, por exemplo, sempre costumo brincar com o paciente. Se eu interna na terça ou na quarta, eu falo assim, até o final de semana está em casa, entendeu? Então, no meu entendimento, é cirurgia precoce, reabilitação precoce. Afinal de contas, também do ponto de vista infeccioso, o paciente também não coloniza com bactéria hospitalar. Ele se sente um pouco mais confiante também para poder já ficar de pé, sentado. E no nosso ponto de vista, eu acho que a gente tenta sempre colocar o paciente no status pré-fratura o quanto antes possível. Então, sedestação à beira-leito já no primeiro pós-operatório e treino de marcha, se possível, no dia seguinte, né? Inclusive, no primeiro PO, se der para poder fazer o treino de marcha, se o paciente estiver com condições clínicas, sem dor, acho que é prudente, sim, lançar mão disso. Só que eu acho que o Erielson pode falar até um pouquinho melhor sobre isso. Esse caso, assim, no caso de prótese, né? Mas no primeiro caso lá, ele era contraindicado a descarga... Mas nesse sentido de não da alta precoce para o paciente, cirurgia precoce e alta precoce para o paciente, a gente não muda o modus operandi. A gente também continua pensando da mesma forma, mas aí o treino de marcha a gente já não lança a mão para o treino de marcha daquele lado, né? Certo. Mas eu acho que também algumas medidas de, pelo menos, proteção daquela musculatura, proteção da perimetria, podem ser lançadas mão. E aí eu já passo a batata aqui por isso. Tá ótimo. Só comentar aqui 3 pontos, né? E eu ia pedir, de fato, a palavra aí do Erielson. Para esse momento intra-hospitalar, vale destacar muito a educação, né, com relação à lesão do paciente. Para nós, fisioterapeutas, o relatório intraoperatório, né, não que seja um relatório extenso, mas que a gente consiga entender que aquele paciente ele não pode fazer descarga axial, não pode ter carga axial durante 4 semanas, 5 semanas, 6 semanas, porque hoje a gente consegue intervir, sobretudo com relação ao fortalecimento muscular, sem fazer a descarga de peso, né? E é isso que eu ia pedir para o Erielson explicar aí. Nós temos muitos acadêmicos aqui na plateia,
dessa transição, né, dos exercícios em cadeia cinética aberta, dos exercícios em cadeia cinética fechada, que essas informações repassadas do intraoperatório, elas são fundamentais para a nossa tomada de decisão. Ângelo, antes do Erielso falar, primeiro agradecer a tua pergunta, e essa pergunta é importante, mais que importante é a conexão, isso que você está falando mesmo entre o cirurgião e o fisioterapeuta, o resultado final é da soma dos dois, não ter uma boa cirurgia sem uma boa fisioterapia. Então, não existe essa receita de bolo do que eu posso fazer, o que eu não posso fazer. Esse tipo de discussão já deu para você observar que eu posso não operar, eu posso operar fazendo uma fixação superficial, não tão rígida, eu posso fazer uma fixação mais rígida, eu posso fazer uma fixação um pouco rígida com uma prótese e posso fazer uma prótese que dê uma estabilidade maior, já permitindo pisar no chão. Então, você vê que as modalidades vai depender da cirurgia e da complexidade do caso. Associado a isso, ainda tem um outro tempero, que é o tipo de paciente que você vai fazer. Então, a gente está falando de um paciente de 60 que pode ter 80, ou de 80 que pode ter 60 anos de idade, em termos de biotipo. Então, você vê que não é uma receita de bolo, e isso que você está falando realmente é muito importante, esse feedback, se é o resultado que você quer, certo? Então, é preciso estabelecer, e o que a gente quer é estabilidade e mobilidade precoce, independente do que a gente vai fazer. Algumas vezes a gente não consegue. Às vezes o paciente não tem condições clínicas ou físicas, ou às vezes o traço de fratura que permite que também não precise operar. Então, a indicação cirúrgica ou não cirúrgica, digamos que a gente saia daqui, ou o paciente opera ou ele não opera, vai depender de duas coisas. Do tipo de fratura que ele tem, aí é fratura de acetábulo para o residente de ortopedia, certo? E do paciente, como é o paciente. Isso, obviamente, tem que ser trocado de informação com a turma da reabilitação, tá? Só complementando aí o Fábio, que antes, em relação ao tipo de paciente, né, a gente viu que cabe tudo em relação à cirurgia, né? E existe o paciente que você precisa frear, porque ele tem um risco maior de queda, e existe o paciente que você precisa estimular, que é o paciente que às vezes fica com medo de andar, isso em qualquer fratura de fêmur proximal no idoso, a gente vê muito comum, o paciente ficar com medo de cair de novo, e aí você precisa estimular mais. Então, aí quem conhece mais esse paciente acaba sendo o fisioterapeuta que está vivendo no dia a dia com ele, né? Isso, e uma estatística para todos aqui é que o paciente idoso, 30% não voltam à atividade pré-fratura. 30%, isso é estatística, certo? Então, eu posso fazer o melhor tratamento cirúrgico, escolher a melhor prótese, fixada da melhor maneira, não é mesmo? Vocês tratando dia a dia, pegando no pé, 30% pode não voltar à atividade pré-fratura. Isso. E é importante que seja dito para ele, né, Fábio? Porque, enfim, de repente ele criou toda aquela expectativa ali na reabilitação e a gente sabe que não vai chegar, assim, em alguns casos não chega de fato, né, ao estágio pré-fratura. E assim, só reforçando, né, a fala do Dr. Fábio, ele colocou aí 6 possibilidades, né, de intervenção naquele primeiro caso, ou dos casos citados aí. E muitas vezes na fisioterapia a gente recebe o paciente caminhado, pós-operatório de quadril, né? E a gente sabe que tem um monte de possibilidade ali, e é sobre isso que eu estou falando, sobre a gente conseguir ter um pouquinho mais de informação do que foi feito no intraoperatório ali. Erielso. É por isso, Ângelo, que a relação fisioterapeuta-ortopedista é extremamente importante para o direcionamento da conduta do fisioterapeuta, né? Como o Dr. Fábio falou aí, as opções de tratamento, tanto conservador quanto cirurgicamente, que podem ser realizadas, e mesmo você tendo noção do que foi realizado ali, você sabendo que foi realizado, essa conduta, ela se faz essa conversa com o cirurgião, ela se faz necessária, porque cada paciente é um paciente, né? Nós temos que respeitar isso na hora da prescrição dos exercícios, que é o princípio da individualidade. Esse paciente ele vai ser avaliado e, a partir da avaliação
daquilo que foi realizado pelo cirurgião e da conversa que você teve, ele pode ter reduzido a fratura cirurgicamente, mas ela não está com a estabilidade desejada, né? Então, isso vai interferir na minha descarga de peso. É por isso que eu sempre enfatizo que a descarga de peso durante a marcha, ela tem que ser conversada com o cirurgião, porque ele que vai dar esse direcionamento para a gente. Em relação ao fortalecimento muscular, eu preciso avaliar as condições desse paciente, né? Você pode ter um idoso de 63 anos, mas ele ser um cara ativo, que já tem uma memória muscular boa, mas você pode ter um idoso de 63 anos que não pratica atividade física, não faz nada, é sedentário. Então, o meu direcionamento no fortalecimento muscular também, ele é dado a partir da avaliação que eu faço desse paciente. Muito bem. Sim, agradeço, já estamos chegando ao final da programação. Agradeço imensamente, em nome da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia Regional Pará. Elson, muito obrigado pela sua presença. Rogério, obrigado pela presença e pelo caso, né? Ricardo, meu amigo, muito obrigado também por ter vindo aqui conosco. Doutor Fábio, também muito obrigado por ter compartilhado de sua experiência e do conhecimento prévio, e também ao Dr. Hilton Barros, que ainda está aqui conosco. Agradeço imensamente, em nome das BOT Pará, por ter aceitado tão logo, tão pronto, o convite chegou em suas mãos, de modo virtual, né? E agradecemos também por ter disponibilizado o seu tempo numa quarta-feira de noite, né? Após consultório, nas vésperas das férias, por estar aqui conosco também. Obrigado a todos vocês. Satisfação estar com vocês aí. Muito bem, então, acho que podemos finalizar a reunião e também agradecemos a quem compareceu, né, de modo tanto online como presencial, e nós, de fato, esperamos que essa discussão, essa conversa de hoje tenha rendido alguns bons frutos. E convido a todos para poder vir aqui na frente para poder tirar uma foto no final do evento. Aqui nós três.